Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de Ciências da Natureza. Eu sou a professora Rose Carvalho e hoje fiz essa aula destinada a você, exatamente a você que está cursando aí a terceira etapa do ensino médio, está no segundo semestre, módulo 2 da unidade 2. Essa aula é especialmente para você e hoje, nessa aula, nós vamos ver exatamente esse assunto aqui, ó. Vem para o quadro comigo. Fatores que alteram a velocidade da reação química. Na aula passada, nós falamos aí, começamos na aula atrasada, né? Começamos a falar sobre cinética. Aí vimos velocidade média, vimos as leis da massa e hoje nós vamos falar sobre os fatores que afetam a velocidade dessa reação química. Nós vimos que a reação química pode ter reações químicas lentas demais e reações químicas rápidas demais. E tem alguns fatores que contribuem para essa rapidez ou essa lentidão. E hoje nós vamos estudar esses fatores. Vem comigo aqui para o quadro. Então, aqui no quadro comigo, nós temos aí os fatores que alteram a velocidade da reação. Serão quaisquer fatores que puder modificar o número de choques por unidade de tempo e a energia de ativação da reação. São eles: temperatura é um dos fatores, concentração dos reagentes é outro fator, superfície de contato é outro fator, catalisador também. Por que o catalisador está em azul? Porque hoje nós vamos dar foco apenas para temperatura, concentração dos reagentes e superfície de contato. Então, nesta aula, nós vamos falar apenas desses três fatores que interferem aí na velocidade da reação. Na aula que vem, eu falo uma aula somente sobre catalisadores. Então, voltando no quadro comigo, nós temos aqui temperatura. Bem, como é que a temperatura afeta aí a velocidade da reação, Rose? Aumenta a energia cinética das moléculas. O que é aumentar a energia cinética das moléculas? Quer dizer que, com o aumento da temperatura, vai ter ganho de calor ao sistema e as moléculas vão ficar mais vibrantes, vão ficar mais agitadas, vão pegar energia e elas vão vibrar com mais intensidades. Então, vai aumentar a vibração das moléculas. Aumentando a vibração das moléculas, fazendo com que elas vibrem mais, ganhem mais calor energético, mais conteúdo energético, o que vai acontecer? Volta aqui para o quadro comigo. Vai aumentar o número de choques efetivos entre elas. Diante disso, aumenta a velocidade. Então, quando aumenta a temperatura, aumenta a vibração das moléculas, porque o conteúdo energético delas vai ficar maior, vai aumentar os choques entre as moléculas. E os choques têm possibilidade de ser choques mais efetivos. O que são choques efetivos? É quando as moléculas colidem de forma que dá para se ter uma energia mínima necessária para que a reação aconteça. Então, aumentando a temperatura, as vibrações das moléculas aumentam os choques efetivos e, consequentemente, aumenta a velocidade da temperatura. Quer ver? Se você não bota lá, por exemplo, uma água lá para fazer café, enche uma chaleira, coloca água para fazer café. Se você não acender o fogo do fogão, né? A boca lá do fogão, o que vai acontecer? Vai ferver essa água? Não, ela não vai ferver. As moléculas vão ficar do jeito que elas estão, paradas, não vão colidir efetivamente e não vai entrar em estado de ebulição. Agora, quando você liga a chama do fogão, essa água vai aquecer, vai recebendo calor, ela vai começando a borbulhar, a borbulhar, a borbulhar, até que ela entre em estado de vapor, aonde há as colisões e as moléculas vibram intensamente. Essa é mais a analogia. Então, aumentou a temperatura, aumenta a velocidade da reação. Não aumentou a temperatura, a velocidade da reação é mais lenta, demora a acontecer, tá certo? Então, volta aqui comigo, vamos ver a outra condição. Concentração. Como afeta a velocidade da reação à concentração? Bem, o aumento do número de moléculas no mesmo volume aumenta o número de choques e aumenta a velocidade da reação. Então,
A concentração, você aumentando a molécula, a quantidade de moléculas presente nessa reação, vai aumentar a velocidade dessa reação. Por exemplo, você tem lá H2O2 reagindo e formando água. Se você colocar 5H2, 3O2, você vai aumentar a quantidade de oxigênio e vai aumentar a quantidade de hidrogênio para produzir a água. Então, você aumentando a concentração dessas substâncias faz com que os choques sejam mais efetivos também e a velocidade da reação aumenta. Então, a concentração, ela também aumentando a concentração, você vai ter uma rapidez maior aí da sua reação que você está querendo preparar, produzir aí, tá certo? Então, temperatura e concentração. E o último que nós vamos ver hoje é exatamente esse daqui, ó. Vem para cá. Superfície de contato. Como a superfície de contato afeta a velocidade da reação? Antes de eu falar da superfície de contato, vamos imaginar aqui uma batata. Eu quero descascar uma batata para fazer lá um purê. E aí, eu descasco a batata inteira, desse tamanho. Isso aqui é minha batata, por exemplo. Vou descascar a batata inteira e colocar essa batata inteira na água. E aí, minha irmã fala, não é assim não. Você vai pegar essa batata, aí ela vai descascar outra batata, ela vai pegar outra batata, vai descascar outra batata e vai picar essa batata. Ela pica a batata e coloca para cozinhar. Qual vai cozinhar mais rápido? Pergunto a vocês. A que eu coloquei inteira no fogo ou foi que a minha irmã colocou picada dentro no fogo para cozinhar? Ah, muito bem, acertou aquela que picou. Isso é a superfície de contato. Isso é você aumentar a superfície de contato. Quando você pega uma batata inteira e coloca ela para cozinhar inteira, ela vai cozinhar na parte de fora, né? Por fora, mas por dentro as moléculas ainda não vão conseguir. A água não consegue penetrar tão diretamente assim. Agora, quando você pica a batata, ela vai ter vários lados aonde a água vai poder penetrar e fazer o cozimento dela. Então, quando você aumenta a superfície de contato, aumentar a superfície de contato não é deixar inteiro, mas é picar e fazer com que aquela água tenha interação muito maior com o que você está querendo. Então, no caso, é a batata. Eu quero cozinhar a batata muito mais rápido, eu preciso picar essa batata em menores pedaços para que a água possa envolver essa batata e cozinhá-la de uma forma muito mais rápida. Então, venha para cá ver como é que a superfície de contato interfere na velocidade da reação. Venha cá. Aumentando o contato entre os reagentes, então eu diminuo, aumentando a superfície de contato de alguma coisa que eu quero dissolver, que eu quero cozinhar, aí vai aumentar o número de choques efetivos aí e vai ter o aumento da minha velocidade da minha reação. Outro, vamos supor, o sorrisal, que a gente sempre toma para o estômago, né? Quando a gente está com dor no estômago aí. A gente tem ele pulverizado, que é em pó, e a gente tem ele em comprimido. Qual vai efervescer mais rápido ali? Porque quando a gente coloca na água, ele efervesce, né? Ele libera gás. O que está em pó vai acabar primeiro ou o que está em comprimido, grande a pastilha? Ah, muito bem. Quem respondeu? O em pó. O em pó, se você colocar os dois ao mesmo tempo, dentro da mesma quantidade de água, você vai ver que aquele que está em pó vai efervescer muito mais rápido, a reação vai ser mais rápida. Por quê? Porque a superfície de contato daquele comprimido que foi pulverizado é maior.
Então, a água tem mais contato com todos os grãozinhos daquele comprimido pulverizado do que com comprimido em pastilha, que é grande. Porque primeiro ela vai retirar aqui a parte de cima, a parte do lado, a parte daqui, mas lá dentro vai demorar um pouquinho para a água entrar em contato e fazer a efervescência. Então, isso é aumentar a superfície de contato. Bem, nossa aula termina aqui. Esses são os 3 fatores. Claro que são 4, na próxima aula a gente vai estudar catalisador, mas hoje eu trouxe esses 3 fatores que afetam a velocidade de uma reação química. Primeiro é a temperatura, segundo é a concentração e terceiro é a superfície de contato. Espero todos vocês na nossa próxima aula.